Se o Sol resolvesse parar de produzir luz, os animais selvagens seriam os primeiros a perceber isso. A maioria deles precisa da luz do dia para perambular por aí, principalmente nas grandes savanas da África. As zebras, os gnus e as girafas necessitam do dia para mudar de lugar e fugir dos predadores. Assim que o sol se põe, é a hora deles dormirem. Se a estrela escurecer de repente, os animais não vão entender o que está acontecendo e vão virar almoço dos predadores. Criaturas noturnas ficariam igualmente confusas se isso ocorresse. Os pássaros geralmente migram durante o dia, então não ouviríamos nem veríamos nenhum deles. Devemos muito a eles por comerem insetos no céu. Bem, a eles e aos morcegos. Mas, se você estiver em uma região onde não há morcegos, pode apostar que os insetos vão reinar. As temperaturas começariam a cair gradualmente. Os humanos perceberiam os efeitos também. Estamos acostumados a ver o sol brilhando ao meio-dia, mas sem ele viveríamos na total escuridão. Seria difícil sobreviver. Se escurecesse de repente, teríamos apenas cerca de 8 minutos para aproveitar o restinho dele. É que esse é o tempo que ele leva para percorrer milhares de quilômetros pelo sistema solar. Precisaríamos usar luzes UV para plantar, mas as colheitas não seriam suficientes para alimentar o mundo inteiro, sem contar a queda de temperatura. Sobreviver seria difícil em planícies abertas. Todos teriam que se esconder em abrigos aquecidos. As plantas precisam da fotossíntese para crescer. Sem ela, é impossível termos plantações de qualquer coisa. O pão não existiria, já que é preciso de trigo. Até as algas nos oceanos necessitam da fotossíntese para sobreviver. E elas são a maior fonte de oxigênio que temos, depois das árvores. Isso significa que os níveis de oxigênio também iriam diminuir. Grandes corpos de água, como lagos, oceanos e mares, também começariam a ficar sem oxigênio para manter a vida marinha. Uma das principais fontes de vitamina D é o Sol. Existem outras formas de obtê-la, mas o astro-rei é a melhor e mais conveniente. Sem vegetais ou qualquer vegetação, todos os herbívoros teriam que vagar por aí em busca dos últimos pedaços de mato na terra ou alguma folha esquecida. Em pouco tempo eles ficariam sem comida, o que também seria uma má notícia para nós humanos, já que precisamos de animais como vacas, cavalos e ovelhas para nossa sobrevivência. Isso tudo não aconteceria do dia para a noite. Claro, os oceanos continuariam aquecidos por algum tempo, mas em algum momento ficariam gelados até congelarem. A Terra ainda é um planeta movido por um núcleo de ferro que produz muito calor. Isso não seria suficiente para manter o planeta quente. Nosso próximo passo seria encontrar abrigos apropriados para nos mantermos aquecidos. Se isso acontecesse da noite para o dia, é bem provável que não teríamos abrigos já prontos para esse cenário. A menos que você, ao assistir a este vídeo, decida construir um daqui a pouco. Esse abrigo especial teria que prover calor 24 horas por dia e ser capaz de cultivar plantas usando luz UV. Equipamentos movidos à energia solar seriam coisa do passado. As pessoas teriam que usar roupas especiais para andarem por aí ao ar livre. Como estaria muito escuro, precisaríamos de luzes fortes ou de óculos poderosos com visão noturna para enxergar alguma coisa. As áreas firmes ficariam desoladas. Criaturas noturnas que conseguem lidar com temperaturas baixas dominariam tudo. Estruturas entrariam em colapso por causa da falta de oxigênio. O concreto precisa dele para se manter intacto. Os abrigos sobre os quais falamos teriam um estoque limitado de oxigênio também. Precisaríamos arrancar muitas árvores e colocá-las sob uma forte luz UV para que elas produzissem esse gás. E estas, por sua vez, fabricariam seu ecossistema em grandes abrigos subterrâneos. Os oceanos sobre a superfície congelariam aos poucos. Extrair qualquer recurso natural do fundo do mar, como gás ou óleo, seria impossível. O grande objeto que antes era uma estrela brilhante e ensolarada ainda continuaria flutuando por aí. Mas e se o Sol desaparecesse de repente? Bem, praticamente a mesma coisa, só que muito pior. Ele é o maior objeto celeste do nosso sistema solar e o que mantém todos os planetas organizados. Eles orbitam ao redor da estrela, cuidando de sua própria vida. Sem algo grande assim para mantê-los estáveis, começariam a flutuar por aí aleatoriamente. Alguns poderiam até colidir nos outros. Em outros casos, dariam voltas e depois partiriam espaço afora até encontrar uma nova estrela para orbitar ao redor. A Terra poderia ou não ser um desses planetas. Ela ainda estaria escura e voaríamos pelo espaço a uma velocidade diferente. Além disso, não giraria ao redor de si mesma e muitos objetos bateriam em nós. Estaríamos no caminho de cometas enormes, só esperando para nos derrubar. O frio não seria mais uma ameaça, o nosso futuro é que seria. Isso significa que teríamos que cavar abrigos subterrâneos mais profundos.
Não teríamos mais atmosfera para prender qualquer forma de calor ou algo do tipo, e flutuaríamos por uma eternidade. Mas vamos voltar para o cenário onde o Sol apenas escureceu. Não se preocupe, nosso planeta continuaria orbitando a estrela junto com os demais planetas. As temperaturas continuariam despencando até nada ser capaz de sobreviver sobre a superfície. A escuridão duraria dia e noite. Só as bactérias e possivelmente os tardígrados conseguiriam resistir a tudo isso. Os tardígrados são criaturas microscópicas que sobrevivem a praticamente qualquer coisa, até no espaço sideral. Em algum momento, o oxigênio seria extinto da superfície terrestre e não haveria mais nenhuma forma de vida lá, só essas criaturas. Como elas seriam dominantes, talvez pudessem evoluir, crescer e se reproduzir muito mais. Centenas de milhares de anos depois, os humanos teriam que evoluir a ponto de conseguir viver em cavernas subterrâneas. Nossos olhos seriam muito maiores para absorver o máximo possível de luz. Nossa pele ficaria mais clara, já que não haveria sol debaixo do solo. Nossa audição também ficaria muito mais sensível, já que o subterrâneo criaria ecos. Ainda teríamos o intelecto que temos hoje, mas nossos corpos estariam prontos para a superfície. A principal ameaça seriam os tardígrados gigantes se arrastando por toda parte. Sob o microscópio, eles parecem até fofinhos, mas imagine se fossem do tamanho de um urso polar. Acho que você não gostaria de ver um desses em seu quintal. Eles conseguem viver em qualquer lugar, então entrariam nos abrigos em algum momento, se tornariam ferozes e teriam vários tamanhos e formatos. A essa altura, os humanos não seriam mais a espécie dominante, já que precisariam se esconder no subterrâneo. Alguns tardígrados de tribos diferentes não seriam simpáticos uns com os outros. Cidades grandes que costumavam ficar abarrotadas de gente seriam o lar desses animais, que são conhecidos como ursos d'água por parecerem um pouco com eles. Só que essas feras de 8 patas seriam muito maiores. Os ursos e a maioria dos animais seria extinta da superfície terrestre. Sob o gelo, algumas criaturas que vivem nas profundezas do mar iriam prosperar e se mudar para mais perto da superfície. Esses animais já estavam acostumados a viver na escuridão, longe do sol, mas após milhares de anos dominando as águas, cresceriam atingindo estaturas gigantes. Alguns se adaptariam passando a rastejar em solo. Apesar de a superfície estar congelada, ainda encontrariam formas de quebrar o gelo e abrir caminho. Os humanos, enquanto isso, criariam canais e redes subterrâneas gigantes e construiriam cidades e colônias. Nós dominaríamos os túneis, e nossas mãos e pés cresceriam até parecerem teias. Seríamos donos desse universo subterrâneo e continuaríamos sendo a espécie mais inteligente da Terra. Conseguiríamos guardar peças antigas de arte da superfície e registros importantes para permanecermos o mais humano possível. E seríamos capazes de sobreviver, apesar dos pesares. Imagine um planeta em que cada respiração sua eletrifica seu corpo como uma dose de café expresso. O céu acima de você tem um tom intenso de azul, enquanto árvores colossais se estendem em direção aos céus, com suas folhas verdes vibrantes crescendo em um ritmo surpreendente. O exercício diário se torna uma emoção sem igual. Com a abundância de oxigênio, você vira uma versão superpotente de si mesmo. Correr parece fácil enquanto você se lança pela paisagem, levantando pesos que normalmente pareceriam impossíveis. É como se o próprio mundo estivesse infundido com uma onda de energia. Tudo está se movendo mais rápido. A vida selvagem ao seu redor é igualmente afetada por essa sobrecarga de oxigênio. Os animais percorrem a Terra em proporções majestosas. Suas estruturas maciças são impulsionadas pela velocidade e agilidade. Imagine-se em uma perseguição de tirar o fôlego com um guepardo carregado de oxigênio, correndo contra um predador que poderia envergonhar uma Ferrari. Agora, você deve estar se perguntando como um cenário tão absurdo pode ser possível. Bem, vejamos. O oxigênio é o poderoso combustível que mantém a vida em movimento. Ele compõe cerca de 21% do ar que respiramos, e cada respiração que fazemos leva essas moléculas minúsculas às nossas células, fornecendo-lhes a energia de que precisam para se desenvolver. Sem oxigênio, nossas células teriam dificuldades e nossos corpos se desintegrariam. Mas isso não é tudo. O oxigênio é um superstar que funciona para todos os tipos de seres vivos, desde pequenas bactérias até elefantes gigantes. Ele é importante até mesmo debaixo d'água, onde enriquece os oceanos. Criaturas incríveis como o plâncton e algas produzem muito oxigênio, criando um mundo subaquático próspero. Mas para entender completamente o impacto dos altos níveis de oxigênio no planeta, prepare-se para uma viagem no tempo. Recentemente, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Eles testaram rochas de 2 lugares diferentes que estavam muito distantes um do outro.
E dá para acreditar? Essas rochas continham pequenas bolsas de gás que mostravam como os níveis de oxigênio aumentaram em quase 1/3 em um período muito curto. Era como um sopro de ar fresco. Então, eles estudaram essas rochas e descobriram que os níveis de oxigênio naquela época eram muito mais altos. Imagine paisagens exuberantes, florestas imponentes e pântanos gigantescos que se estendiam até onde você podia ver. Durante o período carbonífero, o oxigênio dominava a atmosfera em impressionantes 20%, exatamente como hoje. Mas, nos 50 milhões de anos seguintes, seus níveis subiram para incríveis 35%. Você consegue imaginar o que isso fez? Com o aumento do oxigênio, algo incrível aconteceu. Enormes florestas cresceram por toda a Terra, criando um mundo verde de tirar o fôlego. E enormes pântanos tomaram conta das áreas baixas, fazendo com que a paisagem parecesse surreal e de outro mundo. Ao mesmo tempo, os níveis de dióxido de carbono caíram. Normalmente, quando as coisas se decompõem, os micróbios liberam dióxido de carbono no ar. Esse gás age como um cobertor quente, retendo o calor do sol e elevando as temperaturas. Mas nos misteriosos pântanos onde essas plantas gigantescas estavam enterradas, os micróbios não conseguiam fazer seu trabalho. O resultado? O planeta ficou muito frio. Quem ia imaginar que um sopro de ar fresco poderia ter tal poder? Os cientistas ainda estão tentando descobrir por que isso aconteceu, mas uma coisa é certa, não estava acontecendo apenas em um lugar, foi um fenômeno mundial. Era como se o planeta estivesse fazendo um jogo engraçado com o clima. Mas vamos nos antecipar ainda mais. Vemos os primeiros dinossauros da América do Norte fazendo sua grande entrada. Foram os altos níveis de oxigênio que deram um grande impulso ao surgimento dos poderosos dinossauros na América do Norte e além. Imagine os trópicos repletos de criaturas magníficas e gigantescas. Obviamente, os dinossauros não apareceram do nada. Eles se aproveitaram de um ambiente em transformação que era perfeito para sua evolução. Os níveis de oxigênio desempenharam um papel importante nessa festa dos dinossauros. À medida que os níveis de oxigênio aumentavam, também aumentava o tamanho dessas incríveis criaturas. Eles começaram pequenos com predadores como os Shindesaurus e logo depois, dinossauros enormes como os saurópodes tomaram conta da Terra. Então, 65 milhões de anos atrás, os dinossauros desapareceram e os mamíferos assumiram o controle. E aqui está a parte interessante. Os mamíferos nunca cresceram tanto quanto os dinossauros. Então qual é a explicação para isso? Os mamíferos, e os seres humanos também são mamíferos, a propósito, são especiais porque podem regular a temperatura do corpo. Mas isso tem um custo. Precisamos de muita energia para nos manter aquecidos em comparação com os répteis e os dinossauros. Os dinossauros não se preocupavam com o controle da temperatura para que pudessem se concentrar em crescer. Os maiores dinossauros eram 10 vezes maiores do que os maiores mamíferos. É como um jogo. Tudo que você pode fazer, eu posso fazer 10 vezes maior. Os dinossauros podem ter tido limitações semelhantes em seus tamanhos, mas elas eram muito menos rigorosas. Antes da extinção dos dinossauros, os mamíferos eram muito pequenos. Muitas espécies de mamíferos desapareceram com os dinossauros, mas os sobreviventes tiraram proveito do ecossistema aberto e rapidamente se diversificaram em vários tamanhos de corpo. Entretanto, após 42 milhões de anos de crescimento, os mamíferos atingiram um patamar de tamanho. Isso aconteceu em todos os continentes, provavelmente por causa da temperatura e da área de terra. Os ambientes mais frios permitiram que os mamíferos crescessem mais. O equilíbrio entre o tamanho do corpo e o calor tornou-se um desafio. A área de terra também desempenhou um papel importante na manutenção de grandes populações. Mas tornar os animais maiores não é a única coisa que o oxigênio elevado pode fazer. Esse humilde gás é um verdadeiro pau para toda a obra. Ele também atua como nosso fiel guarda-costas, protegendo-nos dos raios ultravioleta nocivos e de outros perigos do espaço. Sem o oxigênio, estaríamos indefesos contra as ameaças espaciais. O oxigênio também tem um papel fascinante na formação do clima. Ele se une a seus outros amigos atmosféricos para fazer o céu enlouquecer com tornados, furacões e tempestades. Eles se misturam e se confundem no ar, criando as condições certas para que essas emocionantes aventuras climáticas aconteçam. E essas aventuras podem ser perigosas, mas servem a um propósito importante. Elas ajudam a distribuir nutrientes e matéria orgânica, levando o solo, as folhas e os detritos para novos lugares. E se decidíssemos mexer com a natureza e aumentar os níveis de oxigênio a níveis absurdos, 30%, 40% ou até 50%? Bem, o excesso de uma coisa boa pode se tornar perigoso. A toxicidade do oxigênio é quando o excesso desse gás causa grandes problemas.
É como comer um monte de doces. É divertido no começo, mas logo você se arrependerá. Surpreendentemente, uma overdose de oxigênio pode deixá-lo com dificuldades para respirar, como um dançarino cansado que precisa desesperadamente de uma pausa. No início, você pode sentir uma explosão de energia, mas ela não dura muito. A tontura se instala, como se você estivesse girando na pista de dança por horas sem parar. Em casos extremos, o excesso de oxigênio pode até prejudicar o corpo, fazendo com que você se sinta como se tivesse batido em um caminhão enorme. Portanto, embora o oxigênio esteja sempre conosco, dando-nos vida, é importante apreciar seu delicado equilíbrio. Além disso, não seríamos as únicas criaturas a sofrer com essa extravagância de oxigênio. Os mamíferos, por exemplo, terão dificuldades para se adaptar a esses níveis extremos. O equilíbrio de poder entre as espécies mudará drasticamente, e os vencedores e perdedores lutarão pela sobrevivência em um mundo que está girando fora de controle. E precisaremos de abrigos mais fortes para lidar com esses animais gigantescos. Teremos que nos manter ágeis e evitar o perigo. Em meio a todo esse caos, haverá adaptações surpreendentes. Os pássaros voarão mais alto do que nunca, atingindo alturas que surpreenderiam até mesmo as nuvens. Além disso, prepare-se para mais desastres naturais e ecossistemas delicados em risco. Os incêndios começarão rapidamente e se enfurecerão ferozmente, tornando os incêndios florestais uma ameaça constante. Até mesmo uma pequena faísca de uma fogueira pode causar um desastre. Teremos de repensar nossos métodos de cozimento e aquecimento para nos manter seguros nesse mundo cheio de oxigênio. Mas não vamos esquecer o outro lado da história do oxigênio. Se tivéssemos um planeta com pouco oxigênio, apenas cerca de 15%, enfrentaríamos uma luta completamente diferente. Dá uma olhada nisso. Um redemoinho vermelho varre a costa da Austrália e segue em direção à cidade mais próxima. Esse tornado é único não por sua cor, mas pelo que está escondido dentro dele. Estes são grandes tubarões das espécies branca, martelo, tigre e touro. Tubarões! Eles voam dentro do furacão, estalando as mandíbulas e tentando pegar um pedaço de carne. As pessoas que observam esse fenômeno bizarro do lado de fora acham que tem algo em suas bebidas, mas isso é realidade. Um tornado de tubarões pode realmente existir. Ou não? Vamos descobrir! Em 1877, um tornado bastante incomum atingiu uma fazenda no sul da Califórnia. 6 pequenos jacarés de aproximadamente 30 centímetros de comprimento caíram do céu naquele dia. Em 1894, um tornado passou pela Inglaterra e lançou águas-vivas venenosas sobre as pessoas. Há uma versão dizendo que eram girinos e não águas-vivas que caíram no chão. Mas isso ainda parece bastante estranho. Em Kentucky, em 1876, houve uma chuva de humor negro. Não parece engraçado para mim. Pedaços de carne caíram do céu. Os habitantes locais os provaram e disseram que se tratava de carne de carneiro ou de veado. No entanto, mais tarde, os especialistas descobriram que um bando de urubus havia sobrevoado aquela área. As aves não se sentiram bem e regurgitaram seu almoço no ar. Então, presumo, o mesmo aconteceu com os habitantes locais que experimentaram a iguaria. Em 1947, peixes caíram do céu em Marksville, Louisiana. Em 2005, houve uma chuva que conteve milhares de sapos na Sérvia. Em 2010, uma pequena cidade na Austrália foi atingida por uma chuva de peixes. E agora, imagine que todos esses fenômenos estranhos foram causados por uma corporação vilã, onde trabalham gênios do mal. E um deles é você, que então decide criar o cataclismo natural mais incrível da história. Um tornado de tubarões, ou Sharknado. Parece impossível, mas você vai tentar, porque não tem nada melhor para fazer. Então, primeiro, precisamos entender o que é uma tromba d'água. É uma coluna de ar em rotação cheia de nuvens. Esse vórtice ocorre durante uma tempestade, quando o ar quente libera uma grande quantidade de calor, que se torna a energia que move as correntes de ar ascendentes. Esse ar quente e úmido sobe, enquanto o frio e seco desce. A diferença entre as temperaturas preserva a instabilidade e ajuda no desenvolvimento dos tornados. Quando se forma sobre a água, o tornado se torna uma tromba d'água. Ele pode atrair partículas de água do mar, alguns objetos e até peixes, mas tudo depende da força desse vórtice. Você provavelmente já viu quando tornados levantaram carros no ar ou arrancaram telhados de edifícios. Há um vídeo na internet em que um deles levanta vacas no ar, e uma comum pesa cerca de 635 quilos. Em comparação, o grande tubarão branco chega a cerca de 2.000 quilos.
Se um tornado pode suspender várias vacas, é capaz de lidar com um tubarão. Mas além do grande branco, há tubarões-tigre, cabeças-chata e peixes-martelo. Todos pesam menos. Portanto, não há dúvida de que um tornado também poderia tirá-los do chão. Ok, agora podemos presumir que isso está no hall das possibilidades. A próxima etapa é criar um tornado real. Para tanto, é preciso aquecer o ar e fazê-lo girar. O ar frio começará a descer e haverá um redemoinho. Um engenheiro do Canadá chamado Lois construiu dispositivos que criavam tornados e fez vários protótipos antes de montar um motor de vórtice real. Segundo ele, qualquer pessoa pode fazer isso. Entretanto, esses vórtices eram pequenos. Seu dispositivo criava jatos finos de ar que giravam e produziam mini-tornados, que depois se dissipavam rapidamente devido aos ventos fortes. Lois começou a desenvolver essa ideia para obter uma nova fonte de eletricidade, mas precisava criar um vórtice gigante que fosse para o céu para abastecer várias casas. Ele não tinha recursos financeiros e oportunidades suficientes para isso, mas o seu local de trabalho tem dinheiro suficiente para tanto. Então, você usa o conceito do motor de vórtice e investe vários milhões de dólares. Constrói várias turbinas grandes que direcionam o ar para um ponto e o aquecem com a ajuda de um gerador potente. Para dar ao seu tornado mais poder destrutivo, você eletrifica a atmosfera e pode controlar o tornado e mudar sua direção usando um painel de controle especial. Seu pequeno cientista louco e malvado. Então, você chega à costa da Austrália, onde há muitos tubarões de diferentes espécies. Para forçá-los a se reunirem em um só lugar, é preciso jogar várias toneladas de carne picada na água perto da costa. É bom alertar para não fazer isso com as mãos. Os tubarões vão imediatamente para lá assim que sentem o cheiro da comida. Mas há um problema. Esses animais sentem as mudanças no clima e não se aproximam do centro da tempestade. Portanto, para fazer com que eles se arrisquem, é necessário deixá-los com raiva e fome suficientes. É isso aí, Dr. Doofenshmirtz. Você gasta milhões de dólares para organizar a pesca em larga escala. Joga enormes redes na água e, em uma semana, captura todos os peixes, moluscos e outras formas de vida marinha que podem se tornar o jantar dos tubarões. Então transfere todas as presas para aquários gigantes e espera que os monstros fiquem com fome. Alguns dias depois, percebe que muitos deles se reúnem perto da costa em busca de alimento. Em seguida, compra algumas toneladas de carne moída em vários açougues, coloca tudo em um grande container e o levanta com a ajuda de um helicóptero. Você despeja a carne em um local onde há muitos tubarões. O almoço atrai peixes em um raio de 1,5 km. Nesse momento, um grande navio com um gerador de tornados se aproxima da costa. Ei, não dá para desistir agora, certo? Você liga os motores e fortes fluxos de ar quente se acumulam no céu. A eletricidade pisca e a condensação gera chuva. Um poderoso vórtice começa a se formar no céu. Você o controla e o direciona para os tubarões. O redemoinho puxa pedaços de carne moída da água. As partículas de poeira se misturam com a carne e o tornado fica vermelho. Acho que vou vomitar. Você aumenta a força do vento e vê como os tubarões começam a subir no ar. Mas precisamente, saltam da água para pegar a carne e o tornado os pega. Quando vários deles estão dentro do vórtice, você os direciona para a costa. As pessoas correm horrorizadas. Alguns animais caem de volta na água e outros na praia. O tubarão-martelo cai direto na cozinha de um restaurante costeiro e come todo o cardápio. Ele também é um porco. Você direciona o Sharknado para a cidade. A tempestade levanta árvores e carros no ar e arranca os telhados das casas. Alguns tubarões caem nas ruas. As pessoas estão correndo em diferentes direções. O vórtice passa pela cidade, dispersando os monstros. É claro que eles não rastejam no chão e não tentam comer as pessoas. Estão apenas em choque e não entendem o que está acontecendo. O que posso dizer? É um Sharknado! Mesmo no oceano, os tubarões não gostam de morder os humanos. Todos os ataques ocorrem porque eles os confundem com focas ou outras criaturas marinhas que parecem comida. Além disso, podem nadar até os humanos por curiosidade. E agora estão desorientados e com grandes problemas respiratórios. Os peixes precisam de um fluxo constante de água passando por suas brânquias que extraem oxigênio. Dependendo da espécie, os tubarões podem ficar sem água por vários minutos até 1 hora. Nesse momento, você percebe que não executou um plano vil, mas uma coisa estúpida que causou sofrimento a tantos animais.
Agora precisa consertar tudo. E tem vários helicópteros que podem transportar os peixes de volta para o oceano, mas eles estão se contorcendo e estalando as mandíbulas de medo. Portanto, para acalmá-los, você usa dardos com sedativos. Em seguida, ajuda os socorristas a prender os animais aos helicópteros e levantá-los no ar. E tem que tirar um peixe de um apartamento no 7º andar. Outro estava caído no parque. Um tubarão-martelo causou um grande congestionamento na estrada. E esse tubarão-tigre caiu em um caminhão de bombeiros. Felizmente, todos têm pele resistente e músculos fortes que os protegem de danos. Você recolhe todos e os leva de volta ao oceano. Ninguém e nada foi ferido, exceto por uma coisa: sua reputação. Você fracassou em seu plano vilanesco e precisa desenvolver algo novo. Desta vez, criará algo que realmente irá aterrorizar as pessoas. Vai inventar um canal do YouTube com nada além de anúncios. Final alternativo. Você inventará uma mega inundação de aranhas. Eca!